Algumas cartas de Yu-Gi-Oh! São esperadas por muito tempo por conta de seus bons efeitos, e quando elas enfim lançam aqui pra gente, a gente fica muito feliz aí e utiliza com bastante frequência as cartas. E elas mudam o jogo como um todo. Entretanto, tem algumas aí que elas são completamente flopadas e que as pessoas ficam esperando por um bom tempo, e quando elas lançam simplesmente não muda absolutamente nada, ou a carta simplesmente é muito pior do que a gente imaginava. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu vou trazer 5 cartas aqui que são cartas de extra deck que acabaram tendo um resultado muito pior do que o que foi esperado dentro de seu hype. Então, sem muito mais delongas, em quinto colocado aqui nessa lista, eu vou colocar o Bujinki Arashima, que teve um hype grande aí quando ele foi para ser lançado, porque ele fazia exceeds com muita facilidade, né? Para quem não conhece, o efeito do Arashima é que ele usa dois monstros com o mesmo nível para sua matéria, e aí quando ele é invocado, você pode invocar dois monstros, um da sua mão e um do seu cemitério, com efeitos negados, e já fazer imediatamente um Exceed com os dois. Então por que esse cara era muito interessante? Você podia usar dois monstros de um nível ali, e você invocar dois monstros de um outro nível, um da sua mão e um do seu grave, para fazer um Exceed. Então ele facilitava decks de Exceed aí que queriam fazer nível específico para sua Exceed Summon, mas que os que eram fáceis de invocar eram outros, né? Então você, por exemplo, aí, a ideia nos combos ali de Mermail, ele tentava botar dois level 2 na mesa, e aí ele fazia o Arashima e pegava dois level 4, que era o level que ele de verdade queria fazer Exceed. Então, como conceito, isso foi uma beleza, mas na prática isso foi utilizado muito pouco ou quase nada, e na prática esse cara só viu o jogo de verdade aí em algumas tentativas de combo de Mermail ou alguns combos de linhas de Kashtira que faziam ali o Dracossack com um pouco mais de facilidade. Então, em quinto lugar aí ficou o Arashima. Em quarto lugar, eu coloquei aqui a Cupid Peach, que essa teve bastante rebuliço ali, porque ela poderia revolucionar o mundo dos synchros ali, porque ela tem efeitos muito bons de fato. Ela é um synchro 4, que é um nível bom ali de synchro, porque não tem synchros 4 bons pra gente fazer combo. E ela tem o efeito de que quando ela é invocada, ela aumenta ou diminui o nível dela no nível do tuner. Então ela realmente pode ficar nível bem alto ou nível bem baixo com base no synchro que a gente quiser fazer em seguida. Além disso, quando ela vai pro grave como matéria synchro, ela pega um monstro do deck pra mão com 600 exatos de defesa em nível 8 ou menos. Então ela tem muita opção de carta pra adicionar, né? E por conta disso, a gente imaginou que ela fosse aparecer em muitas situações, mas na verdade ela só acabou aparecendo para adicionar ali a Lulu num combo de Virtual World, e ficou meio que por isso mesmo, porque a gente não conseguiu ver ela aparecer em muitos combos decentes, apesar de seu efeito extremamente eficaz ali, né? Bom, em terceiro lugar aqui dessa lista, eu coloco o Mech Knight Crusadia Avramax, porque ele foi muito esperado e ele inclusive chegou a ser muito utilizado, mas ele era uma carta que as pessoas tentavam utilizar como boss monster e colocavam ele ali na mesa na promessa de que ele era muito difícil de tirar, e ele de fato era muito difícil de tirar. Entretanto, ele, entre aspas, não fazia nada, porque ele só ficava lá parado na mesa assistindo o oponente não conseguir tirar. Nesse meio tempo, o oponente acabava conseguindo acumular algum tipo de recurso e remover esse Avramax da mesa, e ele até acabava tendo ali um impacto decente na partida, mas não com tanta frequência. Ele acabava fazendo de fato te ganhar a partida e cumprir a proposta dele de ser esse boss monster aí, de ser esse towers tão eficiente, porque muitas cartas ali que às vezes não davam alvo, tiravam ele com facilidade. Então esse Avramax muitas vezes aí deixava a desejar quando você depositava todas as suas confianças nele e fazia todos os seus monstros da mesa se transformar num Avramax. Parecido com isso, a gente tem aqui o segundo lugar da lista, que é o Superstar Slayer Typhoon Sky Crisis, que foi um cara aí, esse sim, eu acho que de toda a lista, ele foi o mais hypado. Esse cara, quando anunciaram, falaram, nossa, ele vai quebrar o jogo, Yu-Gi-Oh! Nunca mais vai ser o mesmo, nossa, o Zeus já existe, é forte pra caramba. Aí lançaram um Zeus que é mais fácil ainda de fazer, que faz em cima de qualquer coisa, ele bate num bicho e depois ele vai lá e volta outro pra mão, ele não toma Barone,
ele não toma Nibiru, ele não toma Dispater, ele não tomava nada, nossa, o bicho é absurdo, forte pra caramba. E quando ele lançou, ele simplesmente foi completamente ofuscado pela SP, que foi um lançamento contemporâneo aí ao Typhon. E a SP simplesmente era tudo que prometia. Já o Typhon, apesar de até hoje ele ser bastante utilizado em extra decks de deck que não precisa utilizar muito extra deck, infelizmente o seu desempenho acaba sendo cruelmente abaixo do esperado, porque ele acabou ganhando aí praticamente a alcunha de carta amaldiçoada, porque parece que sempre que você faz um Typhon você acaba perdendo a partida, o que se deve ao fato de que você não pode invocar mais nada depois do Typhon, e geralmente o turno do oponente ali vem forte na sequência, esse Typhon acaba ficando só assistindo isso, e esse Typhon com certeza aí foi o flop que as pessoas mais esperavam que ele fosse ser absurdo, e infelizmente não foi o que aconteceu. Agora, em primeiríssimo lugar, que apesar de não ter tido um hype tão grande por não ser tão genérico, foi uma carta que muita gente esperou por muito tempo e que simplesmente não mudou absolutamente nada no jogo, foi a Beyond the Pendulum. Cara, depois do bando Electrumite, todo mundo que jogava de pêndulo levou aí um cacetete no meio das pernas e nunca mais conseguiu levantar. E todos ficavam esperando o salvador da pátria, o Link 2 bom de pêndulo que fizesse esses decks voltarem a funcionar. E aí lançou a Beyond the Pendulum com uma condição de invocação muito simples, com um efeito muito forte e isso não mudou absolutamente nada. Os decks de pêndulo simplesmente não veem nada de maneira alguma com eficiência de jogadas desse, de qualquer tipo que envolva um pêndulo. E a Beyond the Pendulum só acabou vendo um pouquinho de jogo ali em alguns combos de Melodious, que é um deck que nem aproveitava-se tanto assim da mecânica de pêndulo em si. Então, a Beyond the Pendulum aí é a grandíssima vencedora das promessas não cumpridas, porque a gente esperava que com o lançamento de alguma boa carta como essa, a gente veria aí os decks de Pendulum no jogo, e isso simplesmente não aconteceu. E quanto tempo faz que vocês não veem o oponente ativando aí duas escalas e fazendo uma Pendulum Summon, hein? Então, realmente a Beyond the Pendulum a maior derrotada dos lançamentos aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Não se esqueçam de curtir o nosso canal aqui e deixar aí a inscrição de vocês, porque a gente tá querendo conseguir aí 1000 inscritos e a gente vai fazer aí o pacotinho do clube de membros para vocês. Vocês vão ser muito beneficiados com isso, então não se esqueçam aí de sempre deixarem aí as suas inscrições e suas curtidas nesses vídeos. Então, muito obrigado para quem viu até aqui e até uma próxima.